Oi pessoal, tudo bem? Mais um Fazendo Arte no ar. Sinônimo de força e resistência à invasão estrangeira, os índios guaicurus inspiraram jovens artistas plásticos nas décadas de 80 e 90 a criarem um movimento cultural visando resgatar a identidade do povo do estado de Mato Grosso do Sul. Durante 15 anos, o movimento cultural guaicuru foi uma linha de expressão engajada, das artes plásticas às cênicas, que culminou em ricas produções e em manifestações políticas, a exemplo das Diretas Já. O movimento guaicuru era um coletivo de artistas criado por Henrique Spengler e Adilson Schiffer e que funcionava num casarão na Avenida Calógeras, região central de Campo Grande, frequentado por artistas visuais, jornalistas e músicos. A efervescência do grupo proclamou a necessidade de valorizar a cidadania sul-mato-grossense, além de promover o resgate dos indígenas. Para celebrar esse movimento tão importante para Mato Grosso do Sul, além de Henrique Spengler, morto há 18 anos, a produtora cultural Caroline Garcia idealizou o projeto Unidade Guaicuru Viva, que consiste num site com a história do movimento guaicuru e de Henrique Spengler, depoimentos e que oferece aos internautas exposição virtual de 69 obras de autoria de 21 artistas. No Fazendo Arte deste mês, você vai conhecer um pouco mais sobre o projeto Unidade Guaicuru Viva e também a respeito da importância do movimento guaicuru. Confira! Caçula de 4 filhos, de Roberto e Glória de Melo Spengler, Henrique Spengler cursou os primeiros anos no Colégio Dom Bosco, em Campo Grande, e já naquela época demonstrava talento para as artes plásticas. A vocação para a arte foi confirmada em vários períodos de sua vida, principalmente quando abandonou a Faculdade de Medicina na então Universidade Estadual de Mato Grosso, hoje UFMS, para cursar Educação Artística na FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Encantado pela riqueza da iconografia dos Cadiuel, últimos remanescentes dos Guaicuru, Spengler, que a chamava de abstracionismo nativista, começou a reproduzir em suas obras as cores, composições, abstrações geométricas e tradições visuais Cadiuel. Ele passou a criar sua obra com elementos formais que não se desviassem dos originais grafismos nativos, mesmo utilizando suportes e materiais contemporâneos. A importância do movimento guaicuru extrapola a arte. Isso tem muito a ver com a personalidade do Henrique Spengler, porque para ele arte, história, meio ambiente, desenvolvimento territorial eram coisas que estavam ligadas, relacionadas, e ele atuava nessas frentes todas, né? Inclusive na frente política e sobretudo das políticas culturais para o Mato Grosso do Sul. Então, para esses artistas não bastava mostrar o Pantanal, as belezas do Pantanal, mas sempre tinha um toque de crítica, um toque de alguma reflexão que abordava, como no caso das iconografias indígenas ou das obras do Jonir, em que ele colocava no couro do jacaré, né, um selinho para exportação, denunciando a caça de jacarés naquela época, ou então na Malha da Onça, né, do Adilson Schiffer, que se via uma gota de sangue, né, e assim como com os indígenas ali, compondo imagens que traziam algo além de mostrar o Pantanal, né? Trazia o componente humano, o povo tradicional originário daqui e reflexões sobre o que estava acontecendo nesse momento. Isso foi o que me chamou a atenção, primeiro, pela importância que foi esse movimento, pela quantidade de artistas, de pessoas, por um pensamento que foi produzido a partir desse movimento e, sobretudo, pelo fato de que, apesar de toda essa relevância, parece um pouco apagado. E foi por isso que eu resolvi trazer à tona, né, e dar um mergulho, uma pesquisa de campo, né, uma pesquisa cultural em relação a este momento histórico, a essas pessoas, para que a gente possa
trilhar e escrever, né, a nossa história, que ela é escrita todos os dias. A saudação é para fazer justiça à memória dessa pessoa, né, dessa entidade que foi Henrique Spengler, que colaborou com tantos processos no teatro, nas artes visuais, na história, enfim, em diversas linguagens, né, no pensamento mesmo sobre o Mato Grosso do Sul. Desde a década de 70, Henrique Spengler já defendia incansavelmente suas posições, mas foi com a transformação do casarão de sua família na Avenida Calógeras, no centro de Campo Grande, em residência e sede do movimento, que se intensificaram os estudos e difusão das tradições Guaicuru. Ideias e concepções artísticas se multiplicaram coletivamente, emergindo nos mais variados segmentos, que passaram a compreender a importância e a necessidade de manter viva a identidade fundada na cultura dos povos originários da região. Em relação à cultura indígena, a população de Mato Grosso do Sul se identificou, né, de uma maneira muito forte com a iconografia Cajuel, que é uma iconografia muito forte, não depreciando nenhuma outra manifestação artística de outras etnias, claro. Mas o grafismo da iconografia Cajuel, que nos remete a um desenho do grego, né, da época da cultura grega. Então ela foi assim, teve um impacto muito forte visualmente, e nós já ficamos até sabendo que em Berlim, me parece, na Alemanha, existe um conjunto de apartamentos, um condomínio, em que as recepções desses condomínios são todas decoradas com os grafismos dos Cajuel. E é um desenho único, uma imagem única, né, em relação à iconografia indígena brasileira. É muito particular, muito forte. Então, é um peso bem grande na nossa identidade. Haja visto que quando foi criada a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, né, qual é o retrato, a primeira imagem que a gente tem da UEMS? São os grafismos Cajuels, né? Então isso tem uma importância, uma relevância muito grande para a arte de Mato Grosso do Sul. O meu encontro com o Henrique Spengler foi de uma forma muito natural. Ele era de uma família conhecida em Campo Grande, nós éramos de uma época em que todo mundo se conhecia, frequentava os mesmos lugares, e principalmente eventos culturais, né? Eu assim entrei de uma forma muito espontânea, né? Porque pela amizade, o Henrique era uma pessoa extremamente generosa, então aquele casarão ali da Avenida Calógeras, ele cedia o espaço para ensaios, né, de teatro, para ensaios de música. Na época eu fazia parte de uma banda que se chamava Poranguetê, e foi o primeiro lugar que a gente conseguiu uma sala para fazer ensaios, para a gente se preparar para ir tocar no Rio de Janeiro, para tocar aqui em Campo Grande, né? Foi essa generosidade do Henrique Spengler de abrir um espaço que ficou conhecido como o casarão do movimento Guaicuru, né? O movimento ele nasceu de uma forma muito espontânea, de uma forma muito libertária, e ele representou uma tomada de consciência para o Mato Grosso do Sul, que nascia e que buscava uma identidade cultural. Então, como o Henrique Spengler era um grande estudioso da cultura indígena também, então ele trouxe para a gente esse conhecimento relacionado à cultura indígena, e a força da iconografia Cajuel, né, nos transmitiu essa imagem, esse carimbo do movimento Guaicuru.
todos nós colaborávamos com ideias, e um dos eventos que eu me lembro que o movimento Guaicuru fez foi uma passeata pelo centro da cidade, né, para chamar atenção para o movimento e para aquela ideia. E as pessoas que frequentavam eram todas pessoas ligadas à arte e à cultura, pessoas que procuravam uma expressão própria, né, universitários e jovens profissionais, né, começando uma vida, né, no mercado de trabalho. Era gente que queria sair da bolha do conformismo, né, e da bolha do trivial, né. O movimento Guaicuru, além de buscar as raízes e valorizar as nossas raízes, também buscou uma forma de expressão, né, de um espaço para a gente ter nossa expressão artística e cultural. Desde sua criação, em 1981, o movimento Guaicuru provocou transformação no cenário cultural de Campo Grande e, consequentemente, de Mato Grosso do Sul, promovendo fóruns, manifestos culturais, estimulando discussões e extrapolando o conceito de movimento nativista. Como organização não governamental, representou o Estado na ECO 92, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, debatendo questões ambientais envolvendo o Pantanal e a preservação do rio Taquari, com o slogan "Nosso Rio, Nosso Maior Orgulho". Encaminhou à Assembleia Legislativa, em 1996, pedido de elaboração de projeto de lei para substituir o termo sul-mato-grossense por Guaicuru, além de lutar para que o termo englobasse toda a diversificada produção artístico-cultural de Mato Grosso do Sul. Começamos a questionar essa busca da identidade sul-mato-grossense e aí já o Henrique já estava mais com a cabeça nessa nos Guaicuru, vamos chamar Movimento Cultural Guaicuru. Nessa época a gente viveu uma efervescência cultural em todos os segmentos, né? A cultura dos Guaicurus, não é nossa, dos Guaicuru, eles é considerado um dos nativos com uma iconografia cultural muito rica. Dentro dos 3 iconografias mais importantes, são esses desenhos, esses símbolos com significado. Primeiro, os gregos. Segundo, os guatalmatecos, da Guatemala. E, em terceiro, os Guaicuru. Da riqueza de significados e a beleza dessa arte de desenho. Em 2004, o cineasta Alexandre Basso realizou o documentário Guerreiros da Paz, homenageando Henrique Spengler. O acervo de bens materiais do artista se encontra reunido em Coxim, no Memorial Henrique Spengler, sob a responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A racionalidade poética de Henrique se converteu em realidade, uma unidade dialética entre as artes visuais, as demandas culturais de Mato Grosso do Sul e a cultura indígena, em especial a do povo Guaicuru. O projeto Unidade Guaicuru Viva tem uma significativa importância histórica para o nosso Estado, para os estudiosos de arte e principalmente para o próprio desenvolvimento da arte sul-mato-grossense, porque o projeto resgata a Unidade Guaicuru, que foi um importantíssimo movimento que aconteceu lá nos anos 80 e nos anos 90 e que influenciou e se enraizou em toda a arte sul-mato-grossense, no artesanato, na cultura, até nas questões éticas e políticas do nosso tempo. Então, essa iniciativa desse grupo de artistas e curadores e pensadores em produzir um site que reavivasse este movimento tão importante da nossa arte é algo muito significativo. E um dos produtos deste grupo, Unidade Guaicuru Viva, é a exposição, uma exposição virtual de obras, principalmente do Henrique Spengler, que é o artista que deu base para todo esse processo, mas você
terá ali obras do Adilson Schaefer, do Johnir Figueiredo, da Ilka Galvão e de muitos outros que, de alguma forma, dialogaram com essa perspectiva de trazer uma referência histórica da cultura indígena, especificamente da iconografia Cajuel-Guaicuru, para a realidade daquele momento em que o estado de Mato Grosso do Sul se separava, né, do Mato Grosso e buscava uma identidade. O Henrique Spengler, nosso querido Henrique Spengler, ele inicia essa trajetória de busca de identificação da arte e da cultura indígena já muito antes da Unidade Guaicuru, né? Através do teatro, através das suas posições diante dos grupos de artistas. E o Henrique, ele vai convencendo paulatinamente várias pessoas. Era uma efervescência cultural muito importante. E o Henrique vai construindo isso como um líder, né, que tinha, além de um desejo grande de estudar, de compreender o que estava acontecendo, ele também era uma pessoa muito cativante. Então ele trazia todo esse universo para perto dele. Todos nós ali estávamos ao seu redor, né? E ele, com as suas propostas e muitas outras propostas de pensar a arte sul-mato-grossense, a cultura regional, porém, ele conseguia liderar esse processo aí. E aí a cultura indígena Cajuel-Guaicuru passa a ter essa significativa importância que tem hoje aqui no estado, porque antes não tinha, graças ao nosso querido Henrique Spengler. Quando o Henrique conheceu a iconografia Cajuel-Guaicuru, que deve ter sido pelos livros do Bodiani, do Darcy Ribeiro, né, do Lévi-Strauss, ele percebeu que ali havia uma grande riqueza, né, e ele sempre comentava isso, né? Que riqueza é essa? Uma iconografia produzida durante milhares de anos e que chega até os Guaicuru e que chega até os Cajuel, mas que tem um refinamento estético de uma perspectiva de uma arte não figurativa, que era a arte feminina, né, não figurativa, de uma importância assim, asteca no México e de comunidades de 2, 3 mil anos atrás na Europa. Então, eles estavam muito avançados nesse processo, havia um refinamento muito grande ali, no traço, na pintura corporal, na pintura de utensílios, e o Henrique percebe isso naquele momento da separação do Estado, na busca de uma identidade, e começa a trabalhar no sentido de que essa iconografia poderia fortalecer todo esse processo de busca da identidade. E foi uma grande felicidade, principalmente um Estado ruralista, onde o indígena é quase que considerado um inimigo, ele consegue trazer isso por um outro lado, né? E nós avançamos no respeito à cultura indígena, que é o principal problema do mundo contemporâneo indígena, não respeitar a cultura indígena, que precisa da terra, que precisa da sua forma tradicional de vida. Ele trouxe isso de uma outra forma, sem precisar ir brigar nas associações, no parlamento, e trouxe isso fez com que o Mato Grosso do Sul passasse a se considerar melhor enquanto um estado com raízes indígenas e considerar também estas raízes culturais indígenas. O projeto Unidade Guaicuru Viva também presta homenagem ao artista Clóvis Irigaray, nascido em Alto Araguaia, Mato Grosso, e falecido em abril deste ano em Cuiabá. Na juventude, ele veio estudar em Campo Grande nos anos 60, quando começou a produzir arte no ateliê de Humberto Espíndola. Ele tinha muita admiração pelo movimento Guaicuru. O Clóvis começou a pintar aqui em Campo Grande, no espaço lá do Humberto, tá? E aí ele foi para Cuiabá e ficou lá em Cuiabá, morou em Brasília, que uma irmã dele casou-se, foi morar em Brasília, e lá ele aprimorou mais a técnica, que é a mais famosa, os xinguanos, que é pastel seco, fotográfico, fantástico, e que ele punha o índio remando, e lá na ponta da canoa uma televisãozinha portátil. Tudo perfeito, hiperrealismo fotográfico. Tem outra índiazinha nua, assim, com um livro na biblioteca, assim, olhando o livro. Então, fantástico esse trabalho. Então, ele já preocupava com o índio, bem antes, dos anos 60, isso.
e nós surgimos em 80. E aí o Clóvis a vida inteira pintou índios, né? E foi considerado, eu tenho nos meus pertences guardado, uma página da Folha Ilustrada de São Paulo, meia página da capa, considerando ele um dos maiores, o maior artista do Centro-Oeste. Clóvis, quando viu o Henrique, encantou e falou que o Henrique era um cacique branco. Ele via um índio no Henrique, sabe? E apaixonou assim pelo ser, e o Henrique era apaixonante. Então ele tinha essa relação com a gente, ele participava lá com a gente no Festival da Chapada dos Guimarães, né? E uma vez nós descemos no mesmo carro, junto de carona, eu, o Henrique, o Clóvis, sabe? E incrível, foi uma semana antes dele morrer. O movimento Guaicuru mostrou a resistência e perspicácia dessa etnia indígena, que soube se apropriar dos cavalos e de outras técnicas de forasteiros com o objetivo de defender de invasões o próprio território e sua gente. Como já dizia Henrique Spengler, Mato Grosso do Sul é o nosso estado de direito, mas Guaicuru é o estado de espírito.